gente vai mostrar aqui uma ideia, né, de como a gente pode estimular nos estudantes o desenvolvimento da noção que nos permite calcular o volume de corpos redondos. Vamos começar aqui com o volume de um cilindro. Então, é lógico, a gente pode utilizar também o princípio de Cavalieri, mas eu vou trazer aqui essa outra ideia, né? Compartilhar com vocês essa outra ideia aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, na verdade, eu vou usar o volume de um prisma, que a gente já aprendeu a calcular, para aproximar o volume de um cilindro. Então, eu tenho aqui um cilindro e eu vou fazer um prisma inscrito nesse cilindro. Tá bom? E aí eu vou usar esse prisma para aproximar, vou usar o volume desse prisma como um volume aproximado para o cilindro. Mas o que acontece? Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Agora eu vou aumentar o número de lados da base, de 3 para 4. Então, veja, né? Agora esse prisma aqui, inscrito no cilindro, ele já serve, né? Ele já tem um volume mais próximo do volume do cilindro. Vamos aumentar novamente o número de lados da base do prisma de 4 para 5. Então, nós vamos obtendo prismas cujos volumes vão se aproximando cada vez mais do volume do cilindro, né? Então, olha só, vamos aumentar agora bastante, né? E aí, no limite aqui, né, a gente nem vai conseguir diferenciar mais que a gente está com um prisma e não com um cilindro, né? Ou seja, a gente vai obtendo aproximações cada vez melhores aqui para o volume do cilindro. Então essa é uma ideia bastante interessante que é possível explorar, né, com GeoGebra, né, uma vez que a gente conhece os comandos sequência, por exemplo, né? Essa construção depende desse comando, o comando sequência. Bom, pessoal, uma vez que a gente tem o volume da pirâmide, a gente consegue aplicar o princípio de Cavalieri para demonstrar o volume do cone, né? O volume do cone, semelhante ao volume da pirâmide, será o quê? 1/3 do produto da área de sua base pela sua altura, né? Então, a gente pega uma pirâmide, constrói uma pirâmide e um cone de bases que tenham áreas iguais, né? E alturas iguais também. Aí a gente aplica o princípio de Cavalieri. Então, pelo princípio de Cavalieri, observem aí, ó, que a gente vai cortar esses sólidos por um plano paralelo ao plano que contém as suas bases, né? E a área dessas seções aqui em vermelho se mantém constantes, né? Quer dizer, elas são iguais e se mantêm iguais para qualquer altura que seja o corte, né, que a gente está fazendo aqui através desse plano, ó, tá vendo? Então, se isso acontece pelo princípio de Cavalieri, os volumes são iguais. Bom, qual é o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do cone, como as áreas, né, desse cone e dessa pirâmide são iguais, então o volume do cone também vai se dar pela mesma forma. A área da base vezes a altura dividido por 3. A diferença é que a área da base do cone é um círculo, né? Então a gente tem uma fórmula específica para a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. E aí a gente deduz, então, como se calcula o volume de um cone. E eu costumo terminar essa sequência didática, né, com o volume da esfera, que eu costumo trabalhar de duas maneiras diferentes. Vou mostrar aqui apenas essa maneira de usar o princípio de Cavalieri, mas também é possível, eu gosto bastante de usar
uma aproximação para o volume da esfera, né? Dividir a esfera em cilindros, né? Aumentar o número de cilindros, fazer aquela ideia de fazer o n tender para infinito, né? E aí a gente vai ter uma aproximação cada vez melhor para o volume da esfera. Bom, mas isso fica para depois. Agora, nesse momento, só vou falar rapidamente aqui de como a gente pode deduzir o volume da esfera utilizando o princípio de Cavalieri. Então, a gente deve construir aqui um cilindro e uma esfera. Essa esfera pode ter um raio R qualquer, e aí o cilindro vai ter uma base de raio R, tá? E a altura do cilindro vai ser igual a 2 vezes R, tá? Para ter a mesma altura que essa esfera aqui. Dessa maneira, pessoal, a gente constrói aqui esses dois cones aqui, tá vendo? Onde o vértice deles estão no centro do cilindro, tá? Essa figura aqui, formada pelos dois cones, né, é conhecido como clepsidra. E se a gente retirar, vamos imaginar que a gente vai retirar esses dois cones do cilindro, o que sobra é chamado de anticlepsidra. Então a gente vai comparar a anticlepsidra com a esfera, usando o princípio de Cavalieri. Então veja aquela coroa circular em azul, né, que é definida como um corte feito paralelo ao plano que contém a base do cilindro. E esse plano também apoia a esfera, é o plano de apoio da esfera, tá bom? Então, essa coroa circular tem uma área que é igual à área produzida pelo corte do mesmo plano com a esfera, tá? Então faz um plano aqui paralelo ao plano que contém a base do cilindro e apoia a esfera, né? E essas áreas em azul aqui, elas sempre serão iguais para qualquer que seja a altura do plano, tá? Então agora eu vou movimentar aqui o plano, ó, a altura dele. Veja que a área da coroa circular é 23,29 aproximadamente, a área do círculo aqui para a esfera 23,59 aproximadamente. E essas áreas sempre serão iguais, né? O que permite a gente concluir que o volume da anticlepsidra é igual ao volume da esfera. E esse volume da anticlepsidra a gente consegue calcular, porque basta você calcular o volume do cilindro em função de R, né? E calcular o volume desses dois cones. Aí você subtrai o volume do cilindro, você pega o volume do cilindro e retira o volume desses dois cones. Vai nos dar a fórmula, né, que permite calcular o volume da esfera, tá bom?